por que Moisés, não entrou na terra de Israel? Porque ele não entrou nem morto para ser enterrado na terra de Israel. Se fizermos essa pergunta para pessoas que estudam o texto bíblico, nós vamos obter uma resposta clássica. Vamos abrir em Números, capítulo 20, e vamos ver o primeiro motivo, a primeira resposta, a mais clássica de todas, do porquê Deus não permite que esse líder incrível, que liderou esse povo dificílimo durante 40 anos, depois da saída do Egito, guiando-os pelo deserto, no Êxodo, porque ele não teve o direito de chegar à meta tão esperada por todos que saíram da escravidão do Egito, que é atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, a terra sagrada de Israel, a Eretz Canaã, a terra de Canaã. O primeiro motivo é alegado em Números 20 e vai ser a resposta clássica dada pelas pessoas que estudam, como dissemos, a narrativa bíblica. Ali está escrito assim: depois que Moisés, ao invés de falar com a rocha, bate nela 2 vezes, em Mei Merivá, que Deus havia ordenado que ele falasse com a rocha e que dela sairia água para matar a sede do povo de Israel. Ao invés disso, ele fala com eles de uma maneira um pouco enérgica: ou são rebeldes, será que podemos tirar dessa rocha água? E bate na pedra 2 vezes. E sai água da rocha. Só que Deus reage da seguinte maneira: porquanto não crestes em mim, para santificar-me aos olhos dos filhos de Israel, por isso não trareis esta congregação à terra que lhes dei. Ou seja, por esse episódio em Mei Merivá, nas águas da discórdia, está escrito literalmente, Deus fala que esse é o motivo. É por isso que Moisés e Arão não entram com o povo na terra de Israel. É Josué que substitui Moisés e entra com o povo na terra prometida. Ocorre que no início de Deuteronômio, no capítulo 1, o próprio texto bíblico parece se contradizer, porque traz um segundo motivo, só que cronologicamente anterior ao primeiro. Ali, quando Moisés, no seu discurso de despedida, que durou 1 mês, praticamente, até a sua morte, ali às margens do Rio Jordão, na margem oriental do Iardém, do Jordão, ele relembra o pecado dos espiões que foram enviados para a terra de Israel para fazer um relato, um relatório da terra de Israel. E quando ele relembra o castigo e a reação divina, ele incrivelmente se inclui no castigo e relembra o episódio da seguinte maneira: também contra mim se irou o Eterno por vossa causa, dizendo, também tu lá não entrarás. Bem, então, qual foi o verdadeiro motivo? Foi porque Moisés bateu na pedra, ao invés de falar com ela, e falou com o povo de maneira enérgica? Ou foi porque ele participou daquela empreitada de enviar espiões à terra de Israel, que voltaram falando mal da terra prometida, da terra que emana leite e mel? Voltaram fazendo maledicência da terra de Israel. O texto bíblico em Deuteronômio 1:37 afirma que o motivo é esse, e não o motivo de Mei Merivá, das águas da discórdia. Então, afinal, qual foi o motivo da não entrada de Moisés na terra de Israel? Acontece, senhoras e senhores, que há um terceiro motivo, e cronologicamente anterior a esses dois. Ainda no Egito, quando Moisés e Arão vão pela primeira vez à presença do faraó, e o faraó se irrita e faz com que os israelitas tenham que também colher a palha para fabricar os tijolos na saída do palácio,
do faraó, os israelitas vão até Moisés e Arão e dizem para eles: o que vocês estão fazendo conosco? Vocês vieram aqui tentar nos libertar, não só vocês não nos libertaram, como agora nós temos um trabalho mais difícil, estamos sofrendo por causa de vocês. Moisés então perde a cabeça, fica muito nervoso ao ver essa cena do sofrimento dos israelitas, e ele questiona Deus, e ele pergunta: Eterno, por que você me enviou? Por que você me enviou para salvar esse povo? Desde que você me enviou aqui, você não os libertou, e ainda por cima eles estão sofrendo. Está fazendo mal a eles tudo isso. Vejam a resposta de Deus para Moisés, logo em seguida dessa reclamação dele. E disse o Eterno a Moisés: agora verás o que farei ao faraó, que com mão forte vos enviará e com mão forte vos desterrará de sua terra. No Talmud, no Tratado de Sanedrim, aparece o significado dessas palavras. O que Deus quer dizer com agora verás o que farei ao faraó? Complementa o Talmud. Agora verás o que farei com o faraó, mas não verás o que eu farei aos reis de Canaã. Quem verá a conquista de Canaã e a derrota desses reis, dos 7 povos, será Josué. Ou seja, por essa reclamação que Moisés havia feito ainda no Egito, na primeira tentativa de persuadir o faraó a libertar o povo de Israel, Deus já decreta ali, antes da saída do Egito, que Moisés não entraria na terra de Israel. Então, afinal, senhoras e senhores, qual é o verdadeiro motivo por que Moshe não entrou na Terra Santa? Os nossos sábios explicam que há um motivo muito mais profundo, que é uma mensagem ética para todos os líderes. Toda aquela geração morreu no deserto. A geração que Moisés tirou do Egito, como representante de Deus, que Deus é que os tirou do Egito, e abriu o mar, e os levou 40 anos pelo deserto, toda aquela geração, por causa do pecado dos espiões, morreu no deserto. Seria antiético que o líder que estava com eles durante todo esse trajeto tivesse o mérito de entrar na terra e os deixasse enterrados no deserto. Como o capitão de um navio deve ser o último a abandonar o navio, só depois que todos os passageiros e tripulantes já tiverem se salvado, da mesma maneira é a liderança judaica. Se todos os liderados de Moisés, que era o povo que ele tanto amava, e ele tendo recebido aquela proposta depois do pecado do bezerro de ouro, de que Deus aniquilaria Israel e faria dele um novo povo, e ele não aceita a proposta, e diz: me apaga do teu livro que você escreveu, se você fizer isso com Israel. É óbvio que ele queria muito entrar na terra de Israel, mas aceitou o decreto divino, entendendo de que se seu povo amado, seus liderados, morreram e foram enterrados no deserto, assim devia ser com ele também. E ele devia abrir mão de atingir aquela meta tão almejada por toda aquela geração, de chegar à terra prometida. Então é por isso que Moisés não entra na terra de Israel. E é também por isso que ele também não tem o direito nem de ser enterrado nela, como pôde ser enterrado Jacó e José, Yosef, que foram levados para serem enterrados na terra de Israel. Moisés precisava morrer e ser enterrado no deserto, em solidariedade e conexão espiritual com os seus liderados. Então, na verdade, isso que aconteceu aqui, o castigo do questionamento de Moisés a Deus na sua primeira missão no palácio do faraó, ou ser incluído no castigo dos espiões que aparece em Deuteronômio, quando Moisés revisa esse episódio anterior, ou o episódio de Mei Merivá, de golpear a rocha 2 vezes, são nada mais do que pretextos. O verdadeiro motivo
é que não seria ético do ponto de vista judaico que os seus liderados morressem e fossem enterrados no deserto e ele entrasse na terra prometida. Então, uma mensagem maravilhosa, uma lição incrível para toda liderança. Todo líder tem que servir a seus liderados e ser fiel a eles na vida e, se for necessário, na morte também. Reflitamos sobre isso.